Olá pessoal, tudo bem? Vamos entender um pouquinho sobre tipos de ligações químicas. As substâncias, elas já existem na natureza. Como que eu justifico a ligação entre os átomos para formar essas substâncias ou compostos? Existem várias teorias. As mais utilizadas é a teoria da ligação iônica, teoria da ligação covalente, teoria da ligação metálica. Qual que é a diferença entre essas teorias? Teoria da ligação iônica, ela é utilizada para representar a ligação entre um metal e um ametal. A covalente, entre um ametal e outro ametal. Já a metálica, entre um metal e outro metal. Então, nós precisamos entender quem são metais, quem são ametais, para ver o tipo de ligação que nós vamos utilizar. Metais é a maior parte da minha tabela periódica, são todos os elementos que aqui estão representados na cor verde. Então, a grande maioria é classificado como metal. Ametais são somente os de coloração amarela, inclusive o átomo de hidrogênio, que ele está no primeiro grupo ou família, então ele faz parte do grupo que nós chamamos de S1, por ter apenas um único elétron. Então, o que ele tem em comum com todos os elementos que fazem parte desse grupo ou família é o fato de apresentar um único elétron no seu orbital de fronteira. E os gases nobres? Os gases nobres são átomos que só participam de ligações químicas se estiverem em condições especiais de temperatura e pressão, que não acontece na sua área de atuação. Então, eles não vão participar da nossa explicação usando estas teorias de ligação. Então, vamos entender como que eu represento essa ligação iônica. Então, a ligação iônica, eu tenho que ter um metal primeiro e logo depois um ametal. A representação vai depender da configuração do orbital de fronteira, ou melhor dizendo, aonde entraram os últimos elétrons. Para o sódio, 3s1. Para o cloro, 3s2, 3p5. Frente a isso, eu tenho que fazer uma representação dessa simbologia. Como que eu represento quimicamente falando? Eu vou desenhar um par de chaves, vou escrever o símbolo do sódio e vou colocar a vacância ou buraco para representar que este elemento vai praticamente doar o seu único elétron. E vou representar como carga, simbolizando com a variação com o símbolo de delta minúsculo, vou representar como carga o valor mais 1. Então, ele tem uma vacância, consequentemente, eu tenho uma carga mais 1. Isso vai depender basicamente de, tenho um elétron no orbital de fronteira, como por exemplo no sódio, que é 3s1, então o número de elétrons é exatamente a vacância e também a carga que eu vou representar como simbologia. Para o átomo de cloro, vou fazer a mesma coisa. Então, vou representar um par de chaves, o símbolo do elemento cloro, e internamente eu vou colocar o número de elétrons, desenho o número de elétrons, pintando as bolinhas com o total de elétrons que ele tem no orbital de fronteira. Para o átomo de cloro, eu tenho 3s2, 3p5. Portanto, eu tenho 7 elétrons para serem representados. Eu vou pintar todos esses 7 elétrons, representando-os dentro desse par de chaves. E agora? E agora eu vou tentar lembrar da teoria do octeto. A teoria do octeto é aquela em que mostra que todo ametal tende a ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Olha, cloro está com apenas 7 elétrons, então eu preciso representar 8. Então, vou representar mais 1 para poder dizer que ele vai chegar no octeto. Oct significa 8. O número de elétrons que eu representar vai ser o sinal, sempre com carga negativa, porque ele está ganhando elétrons. Então, para o cloro, por exemplo, ele vai ser representado com o símbolo delta menos 1 e 1 elétron. E se ele tivesse, em vez de 7 elétrons, ele tivesse 6? Eu iria desenhar mais 2 e iria escrever carga 2 menos. E se ele tivesse 5?
Então, se ele tivesse 5, eu iria desenhar mais 3 e iria colocar a carga menos 3. O importante é entender que eu sempre vou representar conforme a quantidade. Então, ficamos assim. Para o metal, o número de elétrons no orbital de fronteira é a sua vacância e é a sua carga. Para o ametal, o número de elétrons que falta para 8 é a sua carga e eu sempre vou representar 8 elétrons de valência. Então, vamos entender mais alguns exemplos da teoria. Por exemplo, para o átomo de cálcio, eu tenho no seu orbital de fronteira 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons, obrigatoriamente, serão as vacâncias. Eu vou desenhar como vacância, dentro do par de chaves, 2 buraquinhos, para dizer, olha, ele vai doar, basicamente doar é uma maneira que a gente fala, mas não ocorre uma doação, mas é porque esses elétrons são mais atraídos pelo elemento mais eletronegativo, que é o ametal. Então, eu desenho como 2 buracos, a vacância, e coloco como simbologia delta mais 2. Se fossem 3 buracos, delta mais 3. Se fosse um buraco, delta mais 1, e assim sucessivamente. Para o ametal, eu vou ver quantos elétrons ele tem no orbital de fronteira. Então, o flúor tem 7 elétrons no orbital de fronteira, 2s2, 2p5. Sendo assim, ele tendo 7 elétrons, ele teria que obedecer o octeto, ele vai ter que ganhar mais 1. Então, teoricamente, ele está ganhando. E esse quanto ele ganha é a carga, então vai ficar menos 1, sempre com carga negativa, porque ele está ganhando elétrons. Como? Para a representação desta estrutura, seriam 2 flúor para 1 cálcio. A maneira correta é eu escrever fora do par de colchetes o número 2, para dizer que eu tenho 2 átomos de flúor, ganhando 1 elétron para cada átomo de cálcio que está doando 2 elétrons. Observe inicialmente a representação do cálcio com seu par de elétrons, doando 1 elétron para um flúor, doando outro elétron para outro flúor. Essa representação simplificada, ela não é necessária, é só para ilustração do que nós estamos acabando de explicar. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, na molécula de baixo, que é o óxido de alumínio. Eu tenho, então, são 2 átomos de alumínio, cada um com 3 elétrons no orbital de fronteira, doando seus elétrons para 3 átomos de oxigênio. Então, a maneira correta de eu representar era colocar o número 2 para fora do colchetes, para escrever o símbolo de cada átomo de alumínio doando seus elétrons. Então, eu desenho 3 vacâncias. E aí, coloco o sinal de delta com carga mais 3, porque cada átomo de alumínio vai doar 3 elétrons. Para o oxigênio, como eu tenho 3 átomos de oxigênio, então o correto é eu desenhar o número 3 antes do par de colchetes. E aí é o símbolo delta com o sinal de menos 2 ou 2 menos, para mostrar que cada oxigênio estaria então recebendo 2 elétrons dos átomos de alumínio. Observe que nessa situação eu precisei de 2 átomos de alumínio, observe na representação inicial, eu precisei de 2 átomos de alumínio, cada um com 3 elétrons, quer dizer, no total de 6 elétrons, para fazer a doação de 6 elétrons para 3 átomos de oxigênio, onde cada átomo de oxigênio ganhou 2 desses elétrons. Uma maneira de representar a fórmula desta molécula seria como se eu estivesse cruzando os valores numéricos, não os sinais, mas os valores numéricos das cargas. Observe, por exemplo, para o cátion, que sempre será cátion o elemento que está na frente, que é o metal. Então, para o cátion, a carga sinal de mais vai dizer para mim simplesmente que é ele que tem que vir na frente na representação da fórmula molecular.
E o que eu vou estar representando de valor numérico vai ser cruzado e colocado como subíndice para o ânion. Quem será o ânion? Ânion será exatamente aquele elemento que é o ametal, que por nossa regra, por convenção, o ametal sempre vem depois. Então, primeiramente tem o metal, posteriormente nós temos o ametal. Para o ametal, o sinal também só serve para dizer para mim, olha, o símbolo deste elemento vai vir depois. E eu não vou usar mais esse símbolo, somente para dizer quem vem na frente e quem vem atrás. E o seu valor numérico que está acompanhando o sinal vai ser colocado como subíndice para o símbolo do elemento A. Observe, então, que a fórmula química ficará com a representação do número que estava acompanhando o ametal sendo jogado para o metal e o número que estava acompanhando o metal sendo jogado para o ametal. De forma genérica, então, podemos representar o metal sempre na frente. Eu pego o número que está acompanhando a carga no metal e vou jogar como índice para dizer a quantidade de ametal que deve ter na molécula. E do ametal eu vou colocar para o metal. Então, eu coloco como subíndice do metal. Observe o exemplo do óxido de alumínio. Então, eu tenho alumínio com carga mais 3, oxigênio com carga menos 2. Lembrando que o sinal de mais e de menos é só para dizer qual o elemento que vai vir primeiro na molécula. Então, vou vir primeiro o metal, que é sempre o positivo. Essa é a regra. Sempre representar primeiro o símbolo do metal, que é positivo, na estrutura da molécula, e representar o símbolo depois do ametal, que é o negativo. Então, primeiro o positivo, depois o negativo. Representando dessa forma, o número que vem acompanhando o metal vai vir como subíndice do ametal. E o número que estiver acompanhando o ametal vai vir como subíndice do metal. Desta forma, eu consigo escrever a molécula representada de forma correta dentro da teoria da ligação iônica. E como que a gente representa um íon poliatômico? O que é um íon poliatômico? O íon poliatômico é aquele em que apresenta mais de um elemento químico representando ou a parte positiva ou a parte negativa. No nosso primeiro exemplo, nós temos o NH4, que é um cátion composto. Ele é um íon poliatômico. É um íon, porque ele tem carga, e ele é chamado de cátion, então o íon cátion por ser positivo. Poliatômico, poli vários, atômico mais de um átomo. Então, observe que eu tenho o NH4 formado por mais de um átomo. Eu tenho a formação de um átomo de nitrogênio e 4 átomos de nitrogênio. Por isso, ele é chamado de poliatômico. Então, posso chamá-lo ou de íon poliatômico, ou, para especificar melhor ainda, eu chamo ele de cátion composto, porque ele é um íon positivo, por isso o nome cátion composto, porque é formado por mais de um átomo. Ok. Pensando então no NH4 com carga mais 1, ligando-se ao enxofre com carga menos 2, eu tenho que sempre representar primeiro o símbolo do NH4 na frente por ser positivo e depois o símbolo do enxofre, que é negativo. A regra da teoria da ligação iônica é sempre representar primeiro o positivo, depois o negativo. As suas cargas vão ser índices subscritos para cada um dos elementos. Observe que para o enxofre eu tenho o número 2, então cruzando esse número ele vai vir embaixo no NH4. E coloco o NH4 entre parênteses para dizer que todo o NH4 duas vezes. Como o NH4 tem carga mais 1, o enxofre eu não preciso escrever o número 1. Na verdade, na química não escrevemos o número 1, deixamos apenas o símbolo para dizer, olha, tem um elemento enxofre. Mas atenção, às vezes pode acontecer de eu ter elementos cujos valores de carga são exatamente iguais. Observe este exemplo do óxido de magnésio.
Para o óxido de magnésio, nós estamos tendo magnésio com carga mais 2, oxigênio com carga menos 2. Por regra, na teoria da ligação iônica, primeiro o positivo, depois o símbolo do negativo. Por isso, colocamos primeiro o símbolo do magnésio, depois colocamos o símbolo do oxigênio. Na hora que eu vou cruzar os números, como esses números são exatamente iguais, então eu tenho magnésio 2, oxigênio 2, por regra da matemática, nós cancelamos esses números, porque um pode ser simplificado pelo outro. Nós temos um mínimo número comum, então todos dois são divisíveis por 2. Então, eu escrevo apenas MgO e não MgO2. A forma correta é escrever da forma reduzida. Nós chamamos isso, então, de redução dos índices. Então, vamos treinar. Faça a representação esquemática da ligação iônica para o composto óxido de alumínio, representado por 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. Pausa o vídeo e tenta fazer. Então, você conseguiu? Você deveria ter inicialmente pegado a sua tabela periódica, olhado pela posição dos elementos na tabela e observado que o alumínio ele tem configuração 3s2, 3p1, 3 elétrons. E para o oxigênio, 2s2, 2p4, 6 elétrons. Então, eu tenho que desenhar o par de colchetes, onde eu escrevo o símbolo do alumínio dentro do primeiro par de colchetes, porque ele é um metal, ele vem na frente, e desenhar os 3 buraquinhos para representar os 3 elétrons do metal, doando esses elétrons para o ametal. Então, eu desenho na forma de bolinha aberta, são os buracos ou vacâncias. Para o ametal, eu devo desenhar as bolinhas fechadas. Então, o ametal é o oxigênio, ele vem depois na representação gráfica, então eu vou desenhar o par de colchetes, o símbolo do oxigênio dentro, desenhar 6 elétrons ao redor deste átomo de alumínio. Posteriormente, eu devo escrever na frente desses pares de colchetes o número de átomos envolvidos. Então, por exemplo, para o átomo de alumínio, pela fórmula molecular, a gente percebe que o alumínio tem 2 alumínios para formar a molécula do óxido de alumínio. Então, eu tenho que escrever o número 2 fora desse par de colchetes. E para o oxigênio, o número 3. Então, eu preciso de representar esse número 3 fora do par de colchetes do átomo de oxigênio. Logo depois, eu devo escrever as cargas de cada íon. Lembrando que no metal, eu sempre vou representar pelo símbolo delta minúsculo com carga positiva. Então, o alumínio, como ele perdeu 3 elétrons, ele vai ficar com carga mais 3. Se ele tivesse perdido 2, seria carga mais 2. Se ele tivesse perdido 4, seria carga mais 4. Mas o metal sempre vai perder o total de elétrons que ele tem no orbital de fronteira. O alumínio tem 3 elétrons no orbital de fronteira, vai perder 3 elétrons, então eu vou representar a carga mais 3. Para o oxigênio, vou prestar atenção, que é o ametal, que ele vai ter carga menos 2. Por quê? É o número de elétrons que falta para obedecer a regra do octeto. Então, se ele tem que chegar em 8 e ele só tem 6, faltam 2. Então, eu desenho mais 2 elétrons e desenho a carga como sendo delta menos 2. Então, se você fez de forma correta, você ficou com essa representação esquemática mostrada no slide. Observe que para o metal, ele sempre vem na frente, o número de vacâncias, que era exatamente o número de elétrons que ele tinha, vira a sua carga. E para o ametal, o número de elétrons que faltava, por exemplo, para o enxofre, faltavam 2 elétrons, aí basta eu representar 2 elétrons a mais e colocar o número como carga, o número de elétrons. Sempre pensando, o ametal ele tem que chegar no 8. Então, é a regra do octeto. Você conseguiu responder? Parabéns!